Então, pensando na teoria lá do superprecedente em relação a direitos fundamentais novos reconhecidos pelo STF, o que me veio à mente foi na aplicação analógica em relação à teoria da tripla hierarquia dos tratados internacionais. É meio doido, mas eu vou explicar. O primeiro ponto disso é que, pensando em direitos novos, vem essa teoria na sua mente. Porque o que foi estabelecido no recurso extraordinário 466343 é que o STF ele não está só resolvendo um conflito pontual entre o tratado e a lei ordinária. Ele está reconstruindo o sentido do parágrafo primeiro e segundo do artigo 5º da Constituição, reconhecendo a abertura material do catálogo de direitos fundamentais. E essa abertura ela também está prevista na própria Constituição. Quando a gente vê aqui o parágrafo segundo, ele não se limita aos tratados internacionais, ele vai dizer: os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime ou dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais que a República Federativa seja parte. Ou seja, é uma abertura que está prevista na Constituição e que o STF criou uma norma de estrutura dentro do sistema constitucional em relação aos tratados de direitos humanos, estabelecendo essa tripla hierarquia. O segundo ponto que a gente tem que ter em mente é que os direitos humanos eles têm uma identidade material com os direitos fundamentais. A principal diferença seria o plano de aplicação. Os direitos humanos eles são normas internacionais inerentes a qualquer pessoa, baseadas na dignidade humana, como a Declaração da ONU. Já os direitos fundamentais eles são esses mesmos direitos, só que positivados ou incorporados dentro da ordem interna do Estado, normalmente na Constituição. Quando a gente vê o, o julgamento do STF, a gente vai ver algumas teses interessantes sendo levantadas. Por exemplo, ó, essa tese entende que o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição como cláusula aberta de recepção a outros direitos enunciados em tratados internacionais de direitos humanos sobrescritos pelo Brasil, ao possibilitar a incorporação de novos direitos por meio de tratados. A Constituição estaria a atribuir esses diplomas internacionais hierarquia de norma constitucional. O parágrafo 1º asseguraria que a tais normas a aplicabilidade imediata nos planos nacionais e internacional, a partir do ato de ratificação, dispensando qualquer intermediação. Para essa tese, eventuais conflitos entre o tratado e a Constituição deveriam ser resolvidos pela aplicação da norma mais favorável à vítima, titular do direito, tarefa hermenêutica da qual estariam incumbidos os tribunais nacionais e outros órgãos de aplicação do direito, que é a citação que eles tiraram do Constituição Brasileira de 88 e os tratados internacionais da Pio Vezan. Claro, a discussão em relação a essa internalização ela vai acabar se tornando vazia diante da emenda constitucional 45, mas porque ela promulga o parágrafo terceiro, que é sobre os tratados eles serem equivalentes de plano à emenda constitucional quando aprovados com quórum de emenda. Outros argumentos. Não se pode negar, por outro lado, que a reforma também acabou por ressaltar o caráter especial dos tratados de direitos humanos em relação aos demais tratados de reciprocidade entre os estados pactuantes, configurando-lhes lugar privilegiado no ordenamento jurídico, ou seja, eles vão construindo nisso esse status supralegal do tratado internacional, ainda quando não aprovado com quórum de emenda, mas bastando ser aprovado. Outro argumento. Assim, a premente necessidade de se dar efetividade à proteção dos direitos humanos nos planos interno e internacional torna imperiosa a mudança de posição quanto ao papel dos tratados internacionais sobre os direitos na ordem jurídica nacional. É necessário assumir uma postura jurisdicional mais adequada às realidades emergentes em âmbitos supranacionais voltados primordialmente à proteção do ser humano, ou seja, outro elemento que eles vão trazendo para esse status supralegal da, do Tratado Internacional que versar sobre direitos humanos.
E aí, na conclusão, eles vão chegar nessa tripla hierarquia. Ah, só que, como eu disse anteriormente, um direito humano ele tem uma identidade material com um direito fundamental. Será que o direito fundamental também não deveria ter esse status acima, inclusive no âmbito jurisprudencial? O terceiro ponto que a gente chega com isso é o princípio do não retrocesso, como um elemento de rigidez formal. O princípio do não retrocesso, embora ele não está positivado, ele é reconhecido pelo STF e pelas Cortes Nacionais como decorrência do Estado Democrático de Direito, da segurança jurídica e da proteção da confiança. E esses são os fatores que devem ser conjugados a um super precedente. A gente observa que o fundamento decisivo não é a origem internacional da norma, como diz o parágrafo 2º do artigo 5º, mas é a natureza de direito fundamental, o conteúdo protegido. A ratio decidente da própria decisão é em relação à natureza do direito fundamental e a função estruturante dele no Estado Democrático de Direito. Então, a origem formal dele, seja tratado internacional, seja uma decisão do STF reconhecendo um novo direito, não devia causar uma distinção. É um elemento meramente acidental, não um elemento essencial de um direito desse tipo. Aí, com essa abertura do parágrafo 2º, não limitando os direitos a serem reconhecidos por tratados, não excluindo os decorrentes do regime e os princípios adotados pela República. Então a gente tem que os direitos fundamentais eles podem surgir de princípios estruturantes, de interpretação evolutiva ou da concretização jurisdicional. Se o STF então reconhece um novo direito fundamental com base nisso, ele vai estar atuando dentro dessa lógica da cláusula aberta, assim como os tratados no âmbito do recurso especial 466343, promovendo de fato a expansão material do catálogo de direitos fundamentais. E o não retrocesso ele vai funcionar como essa cláusula de estabilização. Se o STF então reconhece um direito novo, esse direito condiz ao núcleo, a concretização do núcleo axiológico constitucional de direitos fundamentais. Então, ele passa a integrar o sistema de expectativas normativas no sentido da que sua supressão posterior vai implicar em violação da segurança jurídica, na frustração da confiança legítima, no enfraquecimento do núcleo essencial de direitos fundamentais, tudo já protegido pelo princípio do não retrocesso. Além de que vai trazer mais coerência pro próprio sistema, porque é meio paradoxal tu dizer que o direito fundamental, que é reconhecido por um tratado, ele tem uma proteção supralegal reforçada, enquanto o direito fundamental, que é reconhecido diretamente pelo STF, com base na própria Constituição, vai ter uma proteção inferior. Num prisma de unidade constitucional, isso é incoerente. E é o que vai justificar esse status de super precedente dele.